O reino das trevas, ele é organizadíssimo, tem horários, como você disse, existem tronos, nós vamos entrar de cima para baixo, né? Então a Bíblia fala de tronos. Eu quero ler um versículo aqui, que se encontra, existem várias referências, mas eu quero dar uma referência aqui para as pessoas falar, mas onde é que a Bíblia diz? Então está em Colossenses, capítulo 1, versículo 16, diz assim, ó. Porque nele, em Cristo, foram criadas todas as coisas que há nos céus e na terra. Céus está no plural, céus, nas dimensões celestiais. Visíveis e invisíveis, seja tronos, a Bíblia está falando de tronos. Observa que a Bíblia, ela sempre fala de baixo para cima, você percebeu? Quando a Bíblia vai falar da tricotomia humana, espírito, alma e corpo, ela fala de cima para baixo, perdão. Tricotomia, espírito, alma e corpo. O homem, quando vai dar um estudo, ele fala corpo, alma e espírito. Não, a Bíblia sempre fala de cima para baixo. Tronos, né, sejam dominações, sejam principados, sejam potestades, tudo foi criado por ele e para ele. Então a Bíblia vai dizer assim, que existem tronos, né, é um trono caído, né, é um trono já derrotado, mas eles têm o seu governo nas trevas. Por causa do pecado do homem, ainda existe esse reino das trevas. Não, a igreja está ilesa, está protegida desse trono, mas a Bíblia vai dizer que o mundo jaz o maligno. O príncipe desse século, o Deus desse século, que é Satanás, cegou o entendimento do incrédulo. A Bíblia sempre vai dar referência dizendo que ele está aqui. Quando Jesus, as pessoas falam assim, irmão Paulo, mas peraí, mas e nós? Como que fica? Você lembra da oração que Jesus fez? Jesus falou assim, Pai, eu não quero que os livre desse mundo, mas eu quero que os proteja, que os guarde nesse mundo. Ou seja, Jesus está dizendo assim, eles vão ter... Não, Jesus disse, eu não quero que os tire desse mundo, mas que protejam. Ou seja, Jesus está dizendo assim, você não vai tirar eles, Pai, mas eles precisam de proteção. Então, o Espírito Santo é quem nos protege. É ele quem nos guarda, quem nos protege aqui desse trono, desse principado, não pode ter jeito. Só que o apóstolo Paulo vai escrever aos Efésios que nós temos uma guerra. Então, aqui é inquestionável que Paulo escreve aos Efésios. É inquestionável. Nós não temos aqui uma opção. Nós se alistamos, agora nós estamos numa guerra. O apóstolo Paulo vai dizer que essa guerra é contra tronos, principados, potestades, príncipe das trevas. Olha que é uma escala. Hostes espirituais da maldade. E é esse assunto que a gente vai entrar, né, pastor? Essa escala, quem são, como eles operam, né? É um reino muito bem organizado, então as pessoas têm pouco conhecimento disso aí. As pessoas têm conhecimento de demônios territoriais, hostes da maldade, espíritos descarnados, como eu gosto de frisar. O que são espíritos descarnados, pastor? São demônios que não têm corpo e precisam de corpo para operar aqui. Então as pessoas expulsam demônio, eles acham que já têm conhecimento de batalha espiritual. E a batalha espiritual vai além do que expulsação de demônio. Expulsação de demônio faz parte. É um ato, né? Mas batalha espiritual vai muito mais além. Existe uma escala. Expulsar demônio primeiro do seu corpo, da sua vida. Né? Você tomar o domínio, a autoridade daqueles demônios que estão na sua vida é a primeira etapa. Aí quando o Espírito Santo começa a fluir através de você e você expulsar demônio de outras pessoas, é outra etapa. Só que aí começa outra escala. Você vai subindo, né, de patamar. Entendi. Você vai subindo de patente. Então conforme você vai recebendo unções, mantos, vai crescendo no conhecimento, no poder, você vai recebendo patentes, vai enfrentando. Entendeu? Então você vai crescendo aí nessa dimensão. Então, então vamos lá. Agora o senhor deu uma panorâmica aí do que nós vamos falar hoje, né? Exato. Mas antes da gente já entrar para você comentar aqui sobre o primeiro tópico, né? Que são os tronos, né? Esse é o primeiro, né? Isso. Os tronos. Eu queria fazer algo que nós não fizemos no outro podcast. Eu queria que você deixasse o seu Instagram e o seu telefone agora, nesse momento. Porque eu sei que a maioria das pessoas estão assistindo, porque o senhor também é mentor espiritual, né? Abaixo do líder, esses tronos, sim. Abaixo de Satanás, que eles são guiados por Satanás, eles são são os tronos, são os principados que são a primeira hierarquia ali. Esses principados, eles tiveram esse poder grande porque eles vieram do céu caídos com esse poder dado por Deus, né, que se tornaram anjos caídos,
ou Satanás que deu essa autoridade? Como que isso se iniciou? No livro de Gênesis, capítulo 1, do versículo 1 ao versículo 2, ali é a eternidade passada. A terra está sendo restaurada, pastor. A terra ela não está formando-se uma terra. Está sendo uma terra restaurada que já foi destruída. Se você olhar no decorrer da Bíblia, em Ezequiel, no livro de Isaías, que vai falar sobre Lúcifer, você vai ver que existia já um reino, né, aqui. Ele dominava já a terra. A Bíblia vai falar de reinos, que ele debilitava, ele dominava, governava essa terra, esse reino. Deus deu essa hierarquia para ele. Se você for ler no livro de Ezequiel, no livro de Isaías, que fala de Lúcifer, na queda dele, vai entender que ele estava na terra governando reinos. Está lá, está na Bíblia. Ele governava os reinos, as nações, a Bíblia vai dizer. Então, conforme ele foi crescendo... Isso foi depois que ele caiu. Isso, antes dele cair. Antes de cair? Antes de Lúcifer cair. Tá. Quando Lúcifer fala assim, ó, subirei às alturas, acima das estrelas de Deus. Que estrelas são essas? São seus irmãos, são os anjos. Subirei às alturas, acima. Por que subir? Porque ele governava a terra. Ele dominava a terra. Então, a Bíblia mostra isso para nós, que já existia um reino. É que fica muito longo a gente entrar no texto. Mas a Bíblia já fala que existia reino e ele governava esse reino. E aí, ele falou, subirei às alturas, acima das estrelas. Ou seja, eu tenho um governo aqui. Deus deu muita coisa para ele já. Mas daí, ele queria ser semelhante ao Altíssimo. Ou seja, subirei acima das estrelas do céu, acima de todos, e serei semelhante àquele que me criou. Foi aí que foi a queda dele. Você está entendendo? Isso eu não sabia. Então Satanás, antes de cair, ele já tinha... Já reinava. Já reinava aqui. Já reinava. A Bíblia revela isso. Entendeu? Uma outra vez a gente entra mais profundo. Nesse momento ele não estava caído, né? Ele ainda era um anjo de luz. Isso. Ele ainda era um anjo de luz, né? Era um querumbi ungido, né? De Deus. Ele era por isso que eu falo que Satanás, ele não é um anjo de guerra. O diabo, ele é o arquiteto, ele é o manipulador, ele é o astuto. Por isso que Paulo fala que a gente tem que se revestir de toda a armadura para estar atento, preparado com as astutas ciladas do diabo. Ele é o cabeça do negócio. Você está entendendo? Existe uma escala de anjo de guerra. Se você olhar quando a Bíblia fala acerca de Lúcifer, você vai ver que ele não tem espada, ele não tem arma. Ele está todo revestido com os instrumentos de música. Ele era o top lá em cima. Entendi. Então, quando ele estava aqui, ele era um anjo de luz que dominava aqui, tinha reinos. Sim. E tinha demônios ali. Demônios não, perdão, ainda era anjos, né? Sim. Ainda era anjos que ele dominava, que estava sobre. Sim. Assim, sobre o comando dele aqui na terra. E ele criavam reinos. Esse assunto aqui, pastor, ele é um assunto de bacharelado, é um assunto muito profundo. Eles ficam hospedados aonde? Nossa, essa é um assunto de importância demais, pastor. De suma importância. Nós somos uma tricotomia, Paulo vai dizer. Certo. Espírito, alma e corpo. Certo. E essa é a maior dificuldade do ser humano dividir. Né? As pessoas questionam, mas os demônios operam no corpo, porque manifesta no corpo. Não, eles operam no corpo porque tem uma alma naquele corpo. Então, aonde é que é o mundo que eles operam? Eu gosto de separar para o mundo. Nós somos corpo, alma e espírito. O corpo ele não pode operar, porque senão a pessoa morria, ele pegava as pessoas no cemitério, né, e saía andando para a rua. Não pode. Então, pastor, eu gosto de dizer assim, né, no mundo da alma, vamos separar para o mundo. No espírito, ele não pode operar. O espírito daquela pessoa que não nasceu de novo, ele é como se fosse algo inerte. O homem tem o espírito, mas é algo que está ali inerte. Quando ele nasce de novo, o Espírito Santo passa a morar no espírito dele. E aí que entra a dúvida das pessoas. Espera aí, irmão Paulo. Como que pode uma pessoa ser crente, nascer de novo e ter demônio? Eu explico por quê. A pessoa nasceu de novo no espírito. O espírito dela agora reviveu, nasceu de novo. Não é a carne que nasce de novo. A carne não nasce de novo. A carne ela é mortificada. A alma ela é humilhada, silenciada. E o espírito nasce de novo. Então o que acontece?
A pessoa nasceu de novo, o Espírito Santo habita no espírito dela, ela é crente. Só que a pessoa precisa entender, ela vem de uma vida promíscua. Ela vem de uma vida de pecado, de medos, traumas, abusos. E aonde que estão isso aí? No mundo da alma. Ela parou de beber, parou de fumar, parou de se prostituir. Mas os demônios operam no mundo da alma. É por isso que tem gente que ele é crente, mas ainda continua sendo oprimido pelo demônio. Porque os demônios operam no mundo da alma. E o mundo da alma, pastor, é mais complexo do que a gente imagina. É mais complexo do que... Não é só aquela alma que as pessoas veem, o demônio está ali. Não. É uma dimensão. Se você for estudar no Antigo Testamento, quando se trata de alma, cada vez que fala de alma, no hebraico, está falando de algo diferente. São 4 mundos na alma, 4 compartimentos. Existe aquela parte que a pessoa recebe inspiração para os filmes, sabe? Existem várias partes. A parte orgulhosa do homem, arrogante, onde estão os medos, os traumas, são divididos. Então, aonde que os demônios operam? É no mundo da alma. Por que no mundo da alma, irmão Paulo? Porque é ali que estão os medos, os traumas, as dores, as feridas. Aí a pessoa nasceu de novo hoje, se converteu hoje, aceitou Jesus. O Espírito Santo automaticamente passa a habitar no espírito dele. Mas os demônios que estão na alma, vai ter que ser tirado agora. Vai ser tirado. Então agora é um processo. E quem que vai fazer isso? O Espírito Santo que está habitando no espírito vai pôr lá para fora. São mundos diferentes. Aí a pessoa fala, não, aceitou a Jesus, não pode mais ficar endemoniado. Cara, eu conheço esposa de pastor que ficou endemoniada eu orando. Pessoas do ministério de louvor caem endemoniadas, de anos de crente, nasceu no berço evangélico. É real, sim. Tá entendendo? Líder de mocidade cai endemoniado. Por quê, irmão Paulo? Não tem o Espírito Santo? Tem no Espírito. Mas a pessoa não está dando liberdade para o Espírito Santo tirar aquilo ali para fora. Entendeu? Aí vamos supor que a pessoa, quando ela era criança, ela recebeu ela foi estuprada. Olha o que essa pessoa carrega, pastor. Machucou a alma dela. Machucou a alma. Houve entrada para demônios quando a pessoa é estuprada. Você está entendendo? Se você pegar aí uma pessoa que é homossexual, por exemplo, né? Hoje até é travesti, e a pessoa já vai julgando ela. Só que você não tem noção do passado dela. 90 e poucos % dos casos de uma pessoa que ela se entregou ao homossexualismo teve abuso, teve estupro. Então, aonde que está essa filha? Lá na alma. Então você tem que tratar lá. A libertação, o que é a libertação? É você tratar da alma. Você fuma? Ah, não fumo mais. Você bebe? Não bebo mais. Mas, irmão Paulo, minha vida está assim, assim, assim. Então vamos olhar para sua alma. Como é que está a sua alma? Aí a gente faz ali mapeamento, né? Tal. Teve abuso, teve espancamento, teve traumas, teve isso, né? Pode ter sido herdado dos pais, não é verdade? Então os demônios operam onde? No mundo da alma. É onde estão os medos, as emoções, é a parte orgulhosa do homem, a alma. A parte orgulhosa do homem. Os demônios operam naquele mundo ali. É por isso que o medo é terrível. O medo está na alma. O medo abre porta para demônio. O medo, ele é... Quando você conseguir vencer o medo, você fecha todas as portas. O medo é o que dá vazão para os outros demônios entrar. Então, a pessoa já não tem mais nada na carne. Ela conseguiu vencer as obras da carne. Ela é uma pessoa até que ela é guiada pelo Espírito, mas ainda tem algo na alma dela que precisa ser tratado. Então quer dizer, vamos supor, quando a gente está triste, por exemplo, é a nossa alma. É a alma, é o sentimento da alma. Existem horários específicos que demônios atuam? Sim, a Bíblia fala sobre isso. A Bíblia vai falar, se você for estudar, antes de chegar no ponto específico, que é nos Salmos e que é na carta aos Efésios, em toda a Bíblia você vai observar pontos que falam de horários de visitação de anjo, horários que os anjos visitavam as pessoas, horário de guerra, horário de adoração. Por que esses horários são específicos? São horários de portais. Muitos estudiosos acreditam que isso aí é horário de judeu, costume de judeu, mas a Bíblia mostra que anjos vinham a horários de... por exemplo, a Bíblia fala de adoração, madrugada. Visitações, madrugada. Guerra, meio-dia. Visitação de anjo, 3 horas da tarde. São horários específicos, né? E aí o que acontece? A Bíblia vai relatar o que no Salmo 91, por exemplo? Salmo 91 ela já especifica bem. Setas que voam de dia. Ela é bem específica a Bíblia. Mortandade que assola ao meio-dia. Olha só, setas, né? Demônios que atacam na enfermidade as pessoas. Que as setas de dia, voam de dia. Essa seta, ela só voa de dia. A Bíblia relata. Mortandade que assola ao meio-dia.
espantos noturnos, demônios que andam na escuridão da noite. Então observa que ela está falando de horários específicos. Existem demônios que trabalham de dia, mas não trabalham à noite. Existem demônios que trabalham à noite, mas não trabalham de dia. É os preguiçosos. Que é uma escala, né? Por que hoje as pessoas não entendem isso? O que a Bíblia fala que essa terra é? É uma cópia do que acontece no céu. Sim, sim. Entendeu? O tabernáculo foi uma cópia, a arca foi uma cópia. Entendeu? São horários específicos, demônios específicos. Por isso que essas pessoas que trabalham no ocultismo, nessas outras religiões, eles trabalham em horários, fazem trabalhos em horários específicos. São meia-noite, 3 da manhã, são portais de horários de portais, né? Que, por exemplo, eu preciso fazer um trabalho forte aí. Qual que é o horário que você vai ver as pessoas? As pessoas acham que eles fazem na madrugada para se esconder. Eles não precisam disso. Para que se esconder se hoje tá explícito? É horários específicos. Eles vão no horário certo. Meia-noite, 3 da manhã. São horários que o portal se abriu. Tanto uma escala de anjo quanto de demônio, naquele horário. É como se, vamos dizer assim, uma porta ficou aberta. Onde que está na Bíblia, Paulo, esses portais? A Bíblia vai ser bem específica. Lá no livro de Gênesis, quando Deus vinha visitar Adão, que hora que Deus vinha? No virar do dia, às 18 horas. Por que Deus não vinha de manhã? Por que Deus? O próprio Deus deixou um portal aberto. É uma porta. Quando a Bíblia fala de porta, está falando de portal. É um portal aberto ali. Então Deus vinha às 18 horas. Quando o anjo falou assim para Jacó, me solta, o dia vai raiar. Ele tinha um horário para estar ali. Não, eu não solto até você dar minha bênção. Aquele anjo tinha que ir, é outro anjo que vem. Você está entendendo? Então vamos supor, meia-noite é uma escala de anjo que vem operar para aquele que está orando. 3 horas da manhã é uma escala que vem para estar operando. Por que as pessoas acordam muito de madrugada? Você pode, se você acordar, se eu falar aqui, quantas pessoas vai dizer, acontece comigo, você vai acordar, você vai ver 5 para as 3, 10 para as 3, 3 horas. Por quê? Nesse horário, um portal se abriu e está havendo uma movimentação pesada no mundo espiritual. O reino das trevas está trabalhando e os anjos também estão trabalhando. Só que Deus, assim como os príncipes das trevas têm que trabalhar para essa movimentação demoníaca operar, os filhos de Deus também têm que se levantar e orar para essa movimentação de anjo trabalhar. Então por isso que Deus acorda você de madrugada. Porque esse exército de anjo que está vindo é para os intercessores. Pode observar, o horário de intercessor é da madrugada. As pessoas mais usadas por Deus são os que oram na madrugada. Que a resposta rápido vai para a madrugada. Não é porque a fila é menor. Não é porque o céu está fininho. É como se o céu tivesse fininho mesmo. É como se aquele horário ali, aquela escala abre, opa, acessa. Que nem eu falei para você, quando eu vou fechar um território, eu levanto às 3 da manhã, porque naquele horário ali, eu lanço um decreto dentro daquele horário. Os anjos que estão ali já trabalham em cima daquele decreto. Está fechado aqui, pronto, acabou. Fecha a biqueira, você fecha tudo. Então, nós cristãos devemos se preocupar com horários até que ponto? Olha, é bom uma pessoa ser direcionada pelo Espírito Santo de Deus. Quando ela entende isso aí, e ela testa, não vou provar se é verdade, a vida dela muda. Se ela falar, vou orar dentro dos horários de revelação, então, meu Paulo, vou orar meia-noite, eu vou orar às 3, 6 da manhã, às 9, meio-dia, 3 da tarde. Quando ela é mais sensível ao Espírito Santo, ela começa a orar dentro desses horários. Porque são horários de trocas de anjo. Os anjos que operou na madrugada, no virar do dia, nas 6 da manhã, quando o sol nasce, é uma outra escala de anjo que vem.